queria começar esse vídeo aqui com uma pergunta. E Jesus? O que você tem feito por ele? Temos a nossa vida, temos as nossas prioridades na terra, temos que trabalhar para sustentar nossa casa, temos tantos compromissos, tantos afazeres. Às vezes deixamos, de ir para a igreja para resolver um assunto da terra. Deixamos Jesus de lado por qualquer ocasião, por amigos, por família, por problemas, por incidentes que a vida nos dá, por diversas tribulações que enfrentamos. Jó disse que o homem é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Mas eu insisto nessa pergunta: e Jesus, o que temos feito por ele? Isso é uma pergunta que mexe com o meu coração também, porque o Espírito Santo falou comigo. E por mim? O que você tem feito? Você tem feito muito pela sua casa, tem feito muito por você mesmo, pelo seu bem, pelo seu crescimento financeiro, material, como pessoa. Mas você tem buscado, tem me agradado, tem colocado a minha vida em primeiro lugar? O Espírito Santo, ele é tão carinhoso, ele é tão gentil, que ele não acusa. Ele te pergunta, ele te insiste, porque ele ama. E aquele ser, o Espírito Santo, ele tem o poder de curar, de libertar, de transformar a nossa vida. Mas nós temos que priorizá-lo também. Às vezes deixamos de lado, às vezes pensamos só no nosso ego, no nosso eu, e deixamos a obra de Deus de lado. Mas ele me fez essa pergunta: e Jesus, o que você tem feito? Jesus morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, entregou a cruz nos seus ombros, o principado estava nos seus ombros, ele carregou o principado, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões, e a Bíblia diz que ele morreu primeiro, e os outros ladrões morreram depois. Jesus ressuscitou ao 3º dia, os ladrões não, um foi salvo e o outro não. Então eu penso assim, que na vida tudo há uma oportunidade, mas ela passa e às vezes deixamos de lado. Não pule esse vídeo. Jesus, ele disse suas palavras, tirando as minhas palavras, Mateus 6,33. Olha o que diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Interessante é que Deus pediu para Abraão seu único filho, para Deus. O filho era para Deus. Abraão pensou consigo mesmo, na minha concepção, pensando: o filho é para Deus, Deus me deu, então Deus quer de volta. O filho não é meu. Ele tinha que amar a Deus acima do filho dele. É duro, é difícil, mas às vezes Deus quer nos provar, para saber o que nós mais amamos, se é o nosso eu, se é as pessoas ou se é Ele. Quem mais você tem priorizado na sua vida? O nosso Criador ou a criatura? Ou as coisas criadas? Porque o carro é criado, as pessoas da sua família são criadas, sua casa é criada. Um arquiteto veio aqui, estruturou a casa. Ele veio, pedreiro, construiu a casa. Foi criado. O ser humano foi criado nas mãos de Deus, e o sopro das narinas de Deus. Mas aquele Criador, o dono de tudo, às vezes é deixado de lado. Às vezes priorizamos só a gente, e Deus não quer isso. Ele quer que priorizemos Ele. Priorize essa presença, que é doce, suave e agradável. O mundo vai te abandonar, irmão. Seus pais podem te esquecer, a igreja pode te esquecer, todos podem te esquecer, mas o Senhor, Ele jamais vai esquecer de você. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que gerou, mas eu, todavia, entretanto, jamais me esquecerei de ti. Você fica com essa reflexão. É um vídeo pequeno, mas é um vídeo reflexivo. O que temos feito por Ele? Nunca é o bastante. Nunca. Podemos orar, jejuar, podemos santificar, podemos entregar nossa vida, mas nunca será o suficiente. E Ele diz que obras maiores faremos. E o que temos feito?
Usemos a nossa fé. Voltemos ao primeiro amor. Deus abençoe você. Se inscreve nesse canal. Compartilhe. Mas alguém precisa ouvir essa palavra.